Oi magias, bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir o que essa pessoa secretamente gostaria de te dizer. Para isso eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a vela verde, número 2, a vela roxa ou número 3, a vela rosa. Vamos começar aqui com o grupo de número 1, a vela verde. O que essa pessoa secretamente gostaria de te dizer. Morte, mago, justiça. O que essa pessoa secretamente... gostaria de te dizer. Quatro de ouros, cavaleiro de espadas e ás de paus. Olha, aqui essa pessoa gostaria de dizer que entende que transformações precisam ser feitas para que a relação se dê ou que esse passo seja dado, né? O primeiro passo para uma relação seja dado. Então aqui a pessoa entende que transformações precisam ser feitas, principalmente dentro do orgulho dessa pessoa, ou da vaidade dessa pessoa, ou do ego dela, tá? Ela sabe que transformações dentro dela precisam ser feitas antes de tudo. Com relação a mago e cavaleiro de espadas, aqui essa pessoa fala que ela entende a importância da comunicação, seja uma pessoa que você se relaciona hoje, está faltando comunicação ou fale demais. É como se a pessoa aqui falasse assim, olha, eu compreendo que é preciso ter um equilíbrio na comunicação, eu preciso trabalhar aspectos de verbalização do que eu penso, do que eu sinto, do que eu quero, né? Para encontrar esse caminho mais... esse caminho do meio mesmo, esse caminho em que tem o equilíbrio entre as partes, tem a harmonização entre as partes. Essas partes que eu estou falando é dentro do campo da fala. Então, por exemplo, também saber dosar quando falar, em que momento falar, né? Essas são as partes. O que falar, como falar, quando falar, que tom usar, entender se o outro está te entendendo também. É como se fosse aqui uma comunicação ativa, mas uma comunicação boa. E aqui a pessoa dizendo assim, eu compreendo que eu preciso trabalhar isso, que eu preciso transformar isso, ou que eu preciso fazer aqui um esforço para conter certos extremismos que eu posso entrar. Tanto para aquele grupo que talvez a pessoa não se comunica, não verbaliza o que está rolando, quanto para aquele grupo que a pessoa vai para o extremo, fala demais, fala de um jeito passivo-agressivo, fala de um jeito intempestivo, um jeito agressivo, né? Então, essa forma, né, esse meio pelo qual ele tá essa pessoa, no caso, está se usando para dizer algo, é que ela sabe que precisa de uma reflexão. O quanto essa pessoa consegue harmonizar os aspectos que estão opostos ou que estão desmedidos, porque a pessoa pode estar indo para um extremo ou para o outro. A carta da justiça com ás de paus mostra que a pessoa falando assim, olha, eu sei que para dar movimento para essa relação, ou movimento para a comunicação, ou movimento para retomar um contato ou iniciar um contato, eu preciso de força, de criatividade, de sair do lugar comum que muitas vezes a pessoa se sente, né? Tipo, repetindo os mesmos padrões, fazendo tudo do mesmo jeito, não cuidando de certos aspectos aqui para poder fluir num relacionamento. É como se a pessoa que soubesse que ela precisa ter jogo de cintura, ser criativa ou criativa, ser alguém que busca novas soluções até para ter novas respostas, novas consequências, sabe, do que a pessoa está fazendo, está falando, está sentindo, está propondo, né? Então é como se a pessoa falasse assim, olha, talvez eu já me cristalizei de alguma forma e eu sei que essa cristalização dentro das minhas características pode fazer com que o relacionamento não se dê tão legal, né? Então a pessoa reconhece que precisa fazer as mudanças, diz que é possível fazer essas mudanças, né? Assim, que a pessoa acredita que ela conseguiria sim, mas que precisa dessa força, precisa dessa energia a mais, porque é muito difícil a gente sair de padrões já cristalizados na gente, né? Sejam eles bons ou não tão bons assim, a gente sabe que mudar um comportamento, mudar um hábito,
é muito demorado, é muito difícil, requer muita dedicação, né? E isso porque talvez a pessoa faz dessa forma há muito tempo. Talvez a pessoa foi criada num contexto em que ela acreditava que era assim que tinha que ser. E agora ter que desmontar tudo isso e remontar esse quebra-cabeça é complicado, né? Não é uma coisa do dia para a noite. E a pessoa tem esse reconhecimento, ela sabe que precisa fazer certas transformações aqui. Esse Ás de Paus fala que a pessoa até tem energia para isso, mas é como se ela ainda precisasse captar mais energia para conseguir fazer essas mudanças de fato. Porque a Carta da Justiça vai exigir esse compromisso, né? Então aqui é o seguinte, a pessoa entende que o processo exige muita responsabilidade da parte dela. E que ainda ela é como se ela ainda buscasse recursos internos para isso, tá? Tem caminhos, o Ás de Paus abre as portas aqui para essa pessoa fazer as transformações. Mas a Carta da Justiça traz um certo peso, né? Ela traz uma questão assim, olha, eu tô avaliando essas responsabilidades, eu tô avaliando o compromisso que eu vou ter, porque provavelmente vai demandar muito de mim, tá bom? É isso que a pessoa gostaria de te dizer para o grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Vamos para o grupo D, número 2, a vela roxa. O que essa pessoa gostaria de te contar secretamente? Imperatriz, roda da fortuna e estrela. O que essa pessoa gostaria de te contar secretamente? Dois de ouros, 10 de copas, 10 de espadas. Bom, essa pessoa, com a carta da Imperatriz e 2 de ouros, ela vai... Ou melhor dizendo, ela entra num aspecto muito interessante em que diz o seguinte, a pessoa está muito feliz ou contente do progresso que já fez. Então é como se a pessoa reconhecesse o trabalho dela, ou a dedicação dela, ou reconhecesse o quanto ela já percebeu certas coisas, tá? Porque o 2 aqui eu vejo muito essa pessoa sendo demonstrada através desse arcano, tá? É como se ela falasse assim, olha, eu já fiz um trabalho interno sozinho ou sozinha. E eu tô muito satisfeito ou satisfeita, né? Comigo. A carta da Imperatriz vai falar dessa satisfação interna, vai falar aqui do orgulho, talvez, até mesmo da sensação de felicidade por ter entendido certas coisas, trabalhado certos aspectos dessa pessoa aqui dentro dela, né? Então é como se ela falasse assim, olha, talvez você possa ter falado alguma coisa para essa pessoa. Isso aqui é para alguns casos, tá? Mas é como se você tivesse falado alguma coisa para essa pessoa e ela sentiu o baque. Ela falou, caramba, eu preciso me atentar a isso. Olha, você me falou sobre determinado assunto e agora eu tô aqui pensando nele, eu tô tentando me trabalhar em cima disso. Então, para aquele grupo que talvez você tenha falado assim, eu acho que você deveria mudar isso, ou eu acho que não é por esse caminho, eu tô querendo te dar uma sugestão, tô querendo te dar um auxílio, um apoio, ou se você quis realmente falar algo pra pessoa do tipo, melhore isso em você, é como se a pessoa falasse assim, eu ouvi, pode até não ter, no primeiro momento, aceitado tão bem, né, isso, mas a pessoa fala aqui agora, eu ouvi, eu estou ouvindo, o que você me fala vem à mente sempre. E aí, a partir disso, que talvez não caiu muito bem pra mim, eu tô tentando me ver por esse olhar, eu tô tentando perceber se talvez eu não deveria mesmo te escutar e transformar isso em mim. E é como se a pessoa falasse assim, a partir do que você tenha falado para ela realmente entrou num processo de se desconstruir e de tentar ser diferente. E ela acha que já fez, inclusive, certos avanços e que por isso ela fica feliz de, tipo, talvez não tenha entrado naquele modo assim, ai, tá falando isso pra mim, mas isso é recalque. Ou tá falando isso pra mim, mas é porque quer me ofender, quer me colocar pra baixo. É como se a pessoa que não tivesse colocado na vítima, sabe? É como se a pessoa entendesse,
o que você quis dizer para ela. Que talvez você não estava falando por mal, na maldade, você estava falando para ajudá-la, né, em algum sentido. E que talvez a pessoa possa ser daquele tipo que não gosta de receber conselhos, ou mesmo não gosta quando apontam o dedo para ela, né? Só que aqui é como se ela tivesse feito um processo de reflexão do tipo, acho melhor eu ouvir. Vai ter o que agregar se eu ouvir, se eu tentar mudar, a partir disso que essa pessoa falou, que foi no caso você, né? Então tem esse grupo aqui em que a pessoa reconhece o que foi dito para ela e que provavelmente foi muito importante, ainda que ela não tenha reagido da melhor maneira possível, tá? Levou para um outro patamar a sua fala, a sua sugestão ou a sua crítica, a levou para um outro patamar. E aqui ela se trabalhou internamente em algum sentido quanto a isso e vê bons resultados. Então é como se também a pessoa quisesse te agradecer. Às vezes, gente, foi até algo que você fez e você nem lembra que fez, algo que você falou e você nem lembra que falou, mas foram palavras que marcaram essa pessoa e que hoje ela fica pensando sobre isso e tentou buscar meios para chegar mais perto do que você indicou para ela, né? A carta da roda da fortuna com o 10 de copas mostra que a pessoa tendo bons sentimentos com relação a você, tá? É como se ela quisesse falar assim, olha, você é uma pessoa muito importante na minha vida, independentemente se você se relaciona com essa pessoa ou não, tá? Se vocês estão separados ou não, se vocês estão se conhecendo ou estão em um relacionamento, estão se relacionando em algum sentido, né? Aqui a pessoa tem um carinho muito grande, tem boas visões quanto a você e gostaria de te dizer isso. Ela acredita muito no que ela vê em você. Né? Então é como se ela falasse, não, eu reconheço a sua luz, eu reconheço o quanto que você é importante na minha vida, eu reconheço qualquer adjetivo bonito, né, que possa passar pela cabeça dessa pessoa, é como se ela reconhecesse isso e isso fosse genuíno. Ela realmente sentisse isso por você. Né? Então vamos colocar aqui, a pessoa pode te amar, a pessoa pode achar você uma pessoa lúcida, esclarecida, inteligente ou sábia, perdão, minha garganta falhou. A pessoa pode te achar sábia, sábio, a pessoa pode aqui ter qualquer tipo de visão positiva com relação a você, e eu só tô dando exemplos agora, tá? Porque essa carta fala que, no geral, a pessoa tem bons pensamentos com relação a você, bons sentimentos. A pessoa te admira em algum nível aqui, em algum aspecto. E isso ela gostaria de te dizer secretamente, né? É o que ela gostaria de externalizar, o quanto que ela vê a luz em você. A roda da fortuna também traz esses aspectos mais positivos. A pessoa sabe que você não é só isso, que você pode ter suas sombras, que você pode ter momentos em que a relação pode ficar difícil, né, a partir das personalidades conflitantes, mas ainda assim a pessoa reconhece o lado mais positivo. Isso é muito bom. É como se ela falasse assim, olha, a gente pode ter as nossas dificuldades, mas a sua luz, esse seu lado mais positivo é lindo e eu reconheço e eu sou grato, sou grata e gosto de você muito por causa de todas essas benevolências, vou colocar essa palavra, não me veio outra melhor, mas é como se você provocasse certas sensações positivas nessa pessoa, né, e ajudasse em alguma maneira. Então aqui ela gostaria talvez de reconhecer isso e de agradecer para você, né, essa possibilidade de você compartilhar tanto. Às vezes você vai compartilhar sendo dura, sendo fria, sendo duro, sendo frio. Às vezes você vai compartilhar de uma forma assertiva o que você pensa com o outro e o outro fala, nossa, foi demais. Mas aquilo mudou tanto a pessoa, sabe? Que mesmo você falando da forma como falou, causou um bom impacto, entende? Então aqui tá muito legal, tá muito positiva a visão que essa pessoa tem sobre você. Ainda que possa ter vindo de você palavras, né, que causaram estranheza ou que causaram na pessoa uma vontade de ficar na defensiva, tá? Mas a pessoa reconhece que depois foi para melhor, né? Que às vezes a crítica foi construtiva, ou a ajuda, o apoio foi para um lugar de querer ver a melhor versão dessa pessoa, né? Dele ou dela. Então, o saldo foi positivo aqui. A estrela com 10 de espadas vai falar assim, que a pessoa hoje entende
gostaria de te dizer que entende que certas situações precisam chegar ao fim para poder se ver com mais clareza, né? Certas questões precisam de distanciamento para poder ver com clareza, ver a situação de um outro prisma, voltar para um lugar mais tranquilo, né? Porque quando a gente está dentro do caos, a gente não vê. É que nem aqui, quando você fala uma coisa e a pessoa não reage bem ao que você falou, é porque ela está ali dentro do conflito. Mas quando ela sai um pouco disso, ela fala, nossa, peraí, talvez eu precise dar o braço a torcer. Talvez eu estou sendo uma pessoa muito rígida, muito na defensiva e não estou me permitindo abrir, não estou me permitindo me ver pelos olhos do outro. O que o outro está falando para mim? Será que não tem uma parte que realmente está acontecendo da fala desse outro, né? Será que o que ele não está falando, essa pessoa está falando, não é real? Será que eu não estou agindo dessa forma e estou aqui fingindo que não, ou quero me iludir achando que não? Estou no mundo da fantasia? Peraí, deixa eu pensar, me ver a partir da fala do outro, o que o outro pensa sobre mim, o que o outro acha sobre mim. É como se aqui ele tivesse feito, essa pessoa, melhor dizendo, tivesse feito um processo reflexivo muito profundo a partir do contato que essa pessoa teve com você, né? Às vezes você vai falar, mas eu nunca tive contato com essa pessoa. Estou pensando em alguém que ainda não tive relação. Mas se a pessoa te segue, se a pessoa te vê, se a pessoa vê o que você posta nas redes sociais, se a pessoa te ouve falar, é como se isso, mesmo uma pessoa não estando ali no seu meio social, impactasse ela. Impactasse a ponto de falar, peraí, estou revendo os meus conceitos agora. Né? Porque o outro veio com uma nova visão, uma nova ideia, ou falou alguma coisa, ou mostrou um lado da vida, né? Às vezes, sei lá, você está nas redes sociais, você posta uma coisa sobre a sua vida, mas que provoca uma reflexão no outro. Então é como se essa pessoa acabasse sendo impactada por você, em algum sentido, e ela vê como se fosse algo muito positivo, algo que trouxesse muito esclarecimento para ela e abertura de visão, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Vamos agora para o grupo de número 3, a vela rosa. O que essa pessoa gostaria de te contar secretamente? O diabo, lua, louco. O que essa pessoa gostaria de te contar secretamente? Ás de copas, 5 de ouros, 3 de paus, tá? Aqui a pessoa gostaria de dizer que ela tinha interesse em você. Esse interesse, ele era genuíno. A pessoa queria se relacionar. Caso você nunca tenha se relacionado com a pessoa gostaria de dizer que queria se relacionar, ou que quer se relacionar, né? Dependendo de cada caso. Caso você já estivesse relacionando com essa pessoa no passado, né? Já se relacionou, melhor dizendo, com essa pessoa no passado, aqui ela diz que gostaria de ter continuado ou gostaria de voltar. Às vezes isso vem na cabeça dela, tá? Esse pensamento do retorno, da volta, vem. Essa vontade sai dela, tipo assim, como se... É porque o diabo e o ás de copas é muita emoção, tá? Então é como se fosse uma coisa assim, me vem aqui na cabeça até aqueles momentos que a pessoa quase liga, a pessoa quase vai na casa do outro, bate na porta, sabe? É como se essa pessoa fosse tomada por um impulso de fazer algo quando ela tá nesse lugar emocional muito grande, do tipo, é isso que eu quero voltar, eu quero conversar, eu quero falar, sabe? Me veio muito forte esse sentimento aqui. Então é como se a pessoa quase fizesse movimentos para isso, ainda que possa ter brecado muitas vezes, tá? É como se isso viesse de tempos em tempos, essa vontade extrema do tipo, essa pessoa é pra mim, essa pessoa é pra minha vida, tá? Pode até, às vezes aqui ser uma coisa um pouco não racionalizada, e isso é um pouco preocupante, tá? Porque é como se a pessoa fosse mais tomada por um impulso do que realmente talvez estivesse vendo as coisas de uma forma mais pé no chão,
tá? Como se, por exemplo, não adianta você virar e falar, eu quero voltar, eu te amo, eu quero estar com você, eu quero resolver o nosso conflito, sem que a pessoa realmente esteja disposta a, depois disso, continuar fazendo por onde, sabe? Então me veio muito aqui mais um ímpeto, um impulso não refletido das consequências de seus atos. Porque se a pessoa falar, olha, quero um retorno, ela vai ter que se comprometer em sustentar aquilo, entende? E aqui o que me vem é que talvez a pessoa não consiga sustentar, mas ela tem um desejo tão grande que vem que muitas vezes pode tomar essas atitudes mais impulsivas mesmo, tá? Então, teria aqui esses cenários do tipo, se você não se relacionou nunca com essa pessoa, ela gostaria de se relacionar com você em algum nível, ou mesmo se você já tivesse se relacionado com essa pessoa, ela gostaria de voltar, tá? Caso você tenha aqui um contato, esteja conversando com essa pessoa, né, não tem nada demais, tal, provavelmente aqui fala assim, olha, eu gostaria sim de desenvolver esse relacionamento, eu gostaria de dar um próximo passo. Só que é isso, a pessoa às vezes é tomada por um sentimento tão grande que ela não consegue avaliar tão bem as consequências de seus atos e se ela realmente está disposta a bancar o que está querendo, tá? Isso porque a gente tem aqui Lua com 5 de ouros, que traz uma certa questão de inconsciência aqui no jogo. É como se a pessoa não visse com clareza certas coisas. É como se essa pessoa entrasse num lugar de ilusão, muitas vezes, tá? Ou de pintar cenários muito mais bonitos do que realmente é. Entende? Como se, por exemplo, o amor resolve tudo. E não, nem sempre. A gente também precisa do compromisso, a gente precisa de equilibrar quem vai ceder, quem vai fazer, né, dentro da relação. Tem que equilibrar muita coisa, que às vezes só ter o sentimento não funciona, né? Só ter o sentimento não quer dizer que existe garantia de que o casal ou a relação sempre vai encontrar caminhos para se resolver. Nem sempre, né? Então aqui a carta da Lua com 5 de ouros fala assim, que a pessoa, muitas vezes, ela quer demais aqui, tá? E ela gostaria de dizer isso pra você, eu quero muito. Só que ela sabe da impulsividade dela. Ela sabe que essa lua aqui complica muita coisa. Ela entende que ela tem uma característica hoje em que muitas vezes ela se engana, ou ela se sabota, ou sabota o relacionamento, tá? Então é como se a pessoa falasse, olha, muitas vezes eu me travo, eu não chego lá onde o diabo e o Ás de Copas quer, porque eu sei que às vezes é muito mais o meu desejo incontrolável do que realmente, assim, eu consigo... Do que, do que realmente eu conseguir lidar com a situação quando ela não tá um mar de rosas. É isso que me vem aqui, tá? Porque esse 5 de ouros vai falar muito dessa pessoa do lado do orgulho, essa pessoa do lado do ego ferido. Então, muitas vezes, ela sabe que faz as coisas muito na impulsividade, muito para satisfazer esse desejo interno, mas que depois tem que bancar. Entende? Talvez por isso aqui ela possa ser aquele tipo de pessoa que chegue, que vai embora, né? Que aparece, que some, ou mesmo aquela pessoa que talvez fica muito na retaguarda, muito escondida, porque sabe que se colocar um pezinho para fora, talvez a coisa cresça num ponto que ela vai querer recuar. Me vem muito a imagem do caranguejo aqui, tá? O caranguejo tá falando comigo o tempo todo nesse jogo, do quanto que às vezes, quando aparece uma situação de dificuldade na nossa vida, melhor dizendo, quando aparece uma situação, como se diz, de conflito pro caranguejo, é porque não tá me vindo a palavra correta, mas sabe quando o caranguejo se assusta com a gente andando pela praia, vamos colocar assim, em termos mais simples, e aí o caranguejo volta pro buraquinho, né, ou o siri, né, no caso, não o caranguejo necessariamente, mas o sirizinho que anda pela praia, ele fica com medo e volta pro casulo dele, como se essa pessoa fosse fazer isso muitas vezes, entende? Esse movimento. Ela sabe que faz esse movimento. Então ela gostaria de te explicar isso, entendeu? Que às vezes ela se assusta e isso. Os siris ficam assustados, né? Com a gente andando pela praia. E aí ela volta. Ela volta pra casinha dela, pro conforto, pro casulo, para não ter que lidar com a situação adversa lá fora, tá? A carta do louco com 3 de paus é como se a pessoa aqui falasse o seguinte, muitas vezes ela se lança, meio que vai mesmo na doida, assim, se joga para situações e depois ela percebe que
que não basta só ela fazer os movimentos, né, de expansão, sem querer também fazer os movimentos de lidar com essa expansividade toda. Então é como se a pessoa falasse assim, olha, muitas vezes eu me jogo para situações e depois eu não sei lidar com isso, né? A questão do caranguejo, volta para o casulo. Só que é como se ela falasse assim, eu entendo que eu preciso saber lidar com isso, eu entendo que eu preciso ser um agente, né, dentro daquilo que eu escolhi, assim, um agente que eu quero dizer, como se fosse assim um ator, uma pessoa que realmente está ali para fazer acontecer. Eu não posso querer um relacionamento sem realmente me entregar a ele, né? Só querer as coisas boas. Eu tenho que também entender que eu vou ter que lidar com situações adversas, com situações difíceis, com situações de conflito muitas vezes, sabe? E é como se essa pessoa que buscasse muito mais os prazeres, a parte mais legal de se relacionar, do que lidar com a parte mais difícil, entende? Então aqui é como se a pessoa te falasse assim, olha, eu reconheço que eu tenho essa dificuldade, eu reconheço que para mim é muito melhor, às vezes, o conhecido ou a parte boa da situação do que lidar com o desconhecido ou a parte ruim. Porque tanto para aqueles casos que a pessoa não, sequer se joga pro relacionamento, é porque a pessoa quer ficar no lugar cômodo, na casinha confortável, né? Não quero lidar com o diferente, com o que pode acontecer se eu colocar o pé para fora e falar, ok, vamos nos relacionar, né? Ou para aquele grupo que a pessoa se lança, tá ali no momento bom, no momento positivo do relacionamento, e quando tem uma dificuldade a pessoa pula fora, né? Não quer lidar com. Então é como se a pessoa falasse assim, olha, eu reconheço esses aspectos em mim, é difícil para mim. E essa pessoa fala assim, eu já entendi que eu preciso lidar com o difícil, lidar com o desafio, lidar com a parte conflitante dentro de se relacionar, né? Dentro de um relacionamento. Então, aqui a pessoa tem o reconhecimento, mas ela ainda continua muito confusa, ela ainda continua encontrando muitos empecilhos e não encontra ferramentas para lidar com tudo isso que ela é, tá? E aqui é como se a pessoa quisesse te falar isso, demonstrar isso. A pessoa que ainda não tem um caminho definido, a pessoa ainda não sabe o que fazer, a pessoa ainda não conseguiu acessar uma solução para essa questão dela de se relacionar, sabe? Eu sinto que aqui é mais como se a pessoa quisesse desabafar e falar, eu sei que é assim, eu só não sei agora o que fazer com isso, tudo que eu já entendi de mim, tá bom? Essa aqui é a leitura para você do grupo de número 3. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!